Fala galera, tudo bem? Tô aqui pra falar de Adão Negro, novo filme da DC que estreia nos cinemas brasileiros hoje. Eu vi o filme ontem numa pré-estreia aqui em Brasília, que por sinal tá fazendo um calor de 85 graus. E cara, tem bastante coisa pra gente conversar sobre esse filme. Eu não posso falar que Adão Negro é um filme ruim, entende? Mas eu também não sei se eu consigo falar que esse filme é bom. Então eu tô um pouco dividido aqui na minha opinião, vou tentar explicar pra vocês e, é claro, falar um pouquinho dessa estreia aí do Dwayne The Rock Johnson como o Adão Negro. Acho que o filme tem pontos positivos, pontos negativos, vamos bater um papo, mas antes, é claro, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque daí dessa forma você fica sabendo de todas as novidades. E também, se você tá em Brasília, toma um copo d'água, porque tá impossível ficar nesse calor. Mas se você não tá em Brasília ou tá em qualquer outro lugar do país, responde aí nos comentários. O que você tá na expectativa para Adão Negro? Se você já viu o filme, comenta se você gostou ou não. Lembrando aqui que essa crítica vai ser sem spoilers, então fica tranquilo, eu não vou dar nenhum spoiler do filme, ou ao menos nenhum spoiler grave, né? Sei lá, a galera acha que tudo é spoiler. Mas eu não pretendo dar nenhum spoiler grave, só vou fazer aqui comentários gerais sobre o que eu achei da atuação do The Rock, o que eu achei do roteiro e tudo mais. E depois no final a gente discute se a gente achou o filme bom ou ruim. Bora nessa, vamos falar sobre Adão Negro? Pessoal, vamos lá. Lembrando que eu sei que tem muita gente que vai lembrar das histórias do Adão Negro nos gibis da DC. Eu sempre faço essa ponderação aqui. Gibi é gibi, filme é filme. Então a gente vai falar aqui do filme especificamente. No filme a gente está falando de Adão Negro. O filme se passa nessa cidade chamada Kahndaq, que é uma cidade que bem lá 2600 anos antes de Cristo, antes da Era Moderna, como você preferir chamar, vivia sobre um jugo de um rei que pretendia descobrir um minério lá, né? E esse minério mágico ele faria uma coroa e se tornaria todo poderoso. Dessa forma surgiu um campeão. E esse campeão, como você sabe, é o Adão Negro, que também, para conseguir os seus poderes, fala a palavra Shazam. E bom, esse cara ficou lá enterrado não sei quantos mil anos, acho que se eu não me engano 5.000 anos, eles falam no filme. E ele volta quando uma arqueóloga está procurando essa coroa e ela é vítima de uma espécie de um grupo militar que está ocupando lá, que busca essa coroa. E aí ela invoca o Shazam não, né? Invoca o Adão Negro, que chega com o nome de Tefadin, e aí ele começa ali a todos tentar reconhecer esse mundo, né, depois de 5.000 anos. Vamos lá. O roteiro tem ideias muito inteligentes. Eu acho que isso é um ponto positivo do filme. Né? Quais são as ideias inteligentes? Esse filme ele tem um subtexto para falar sobre imperialismo, sobre dominação e sobre, inclusive, um ponto que eu acho que às vezes é interessante a gente debater aqui, que é o orientalismo, ou seja, o olhar ocidental para países do que é dito Oriente, né? Com um olhar de, olha, eles são exóticos, eles são estranhos, a gente precisa levar a nossa civilização até eles, né? E eu acho que aqui é interessante da gente debater, porque esse subtexto ele aparece muito. Como tem esse grupo, eu esqueci o nome do grupo, quem lembrar pode falar aí nos comentários, que é um grupo militar, que tá dominando lá Kahndaq, né? É bem uma referência a essas guerras que o Ocidente faz com o Oriente Médio, né? De falar, olha, a gente precisa levar o nosso modelo de poder, a nossa visão de mundo, a nossa democracia até eles, desprezando a organização social, os costumes e as tradições daquele povo lá. Acho que esse subtexto é muito interessante. E a partir desse momento a gente vê lá o Black Adam, né, o Adão Negro chegando e sendo cultuado como um campeão daquele povo que acredita nele para ser o seu herói. Aqui eu acho que aí o roteiro começa a ter vários problemas. E aí o que eu queria ver com vocês? Apesar dessas ideias muito interessantes, de trazer uma mensagem um pouco mais profunda, uma camada maior para esse filme, o roteiro não consegue organizar suas ideias. E principalmente a montagem é muito problemática. Então vamos lá. O que eu achei de bom no filme? Então ele tem ideias bacanas, essa ideia de trazer um anti-herói, ele em nenhum momento se posiciona como herói, ele se coloca nessa posição o tempo todo, e também essa ideia de trazer subtexto, dessa crítica, de olha só, vocês veem aqui, que é muito centrada na sociedade da justiça, que olha para a sociedade da justiça e fala, olha só, vocês estão vindo aqui impor uma coisa pra gente, mas peraí, quem pediu? Quem foi que disse que vocês precisavam vir? A gente já tem o nosso herói aqui, por que vocês não respeitam o nosso modelo, a nossa organização? Por que vocês querem impor? E dentro da sociedade da justiça, eu vou dar o destaque pro Pierce Brosnan aqui, que vive o Dr. Destino. Tá muito bem, é um baita ator, né, gente? Isso aí é inevitável. Voltando agora para falar do The Rock. Cara, The Rock é muito carismático.
E, bom, obviamente ele se encaixa muito bem no papel de um monstro imparável. Monstro não, né? Pelo amor de Deus. De um ser superpoderoso completamente imparável, né? Ele se encaixa perfeitamente nesse papel. Ele consegue fazer isso muito bem. E é muito carismático, né? E aqui tem um ponto. Fãs da DC que não gostam do estilo piadinhas e gracinhas da Marvel vão ter uma dificuldade com esse filme, porque ali tá presente o tempo todo. Acontece que todos esses bons elementos, todas essas boas ideias, elas não são bem amarradas. Isso porque o roteiro, ele pega essas premissas muito interessantes e vai se perdendo ao longo do filme. Mesmo o caráter muito carismático do The Rock, mesmo do Pierce Brosnan como Dr. Destino, essa dupla que eles fazem de um homem mais velho, cansado, e de um cara que é imparável, que não quer fazer o tempo todo brigar e tudo. Mesmo o Gavião, que aparece como um cara também muito... Ele seria, vamos dizer assim, a antítese do Adão Negro, né? Esse roteiro não consegue amarrar essas ideias, né? Ele não consegue criar uma atmosfera que seja interessante porque ele é muito atropelado, ele é muito confuso, ele é muito mal agembrado. Essas ideias não têm uma construção, elas não levam a lugar nenhum. São várias ideias jogadas que não se amarram, sabe? Que elas não chegam a um propósito final. O filme tem uma certa mudança no meio do caminho, assim, no meio do caminho não, no terço final, né? Ele faz uma reviravolta ali que eu achei realmente muito ruim. Se ele tivesse terminado antes dessa reviravolta, teria sido muito mais interessante. Não vou entrar em detalhes aqui, talvez eu volte para fazer uma crítica com spoilers, aí a gente comenta um pouquinho, mas eu achei bem fraco. O roteiro confuso acaba ofuscando um pouco, né, todo o carisma do The Rock e toda a ideia interessante que traz ali no começo. Eu queria pontuar aqui sobre esses problemas, a questão de que de não desenvolver essas ideias que são colocadas. Não é que elas não são 100% desenvolvidas, elas aparecem, mas falta elemento ali, falta construir alguma coisa. Adão Negro é um filme legal, interessante, divertido, mas que se peca, ele falta um pouco para virar, por exemplo, o Esquadrão Suicida do James Gunn, para virar, por exemplo, o Batman do Matt Reeves, que para mim são dos melhores filmes, o Batman para mim é um dos melhores filmes de 2022, entendeu? Então assim, a DC tá numa boa fase, mas eu acho que nesse ponto aí falta alguma coisa, como por exemplo a gente discutir quem é esse personagem, assim, né? Esses elementos, por exemplo, quando você vai entender a história dele, é super jogado, vai acelerado ali, falta alguma coisa. E esse ponto, assim, né, desses duelos culturais, eu acho que isso realmente, apesar de ser uma ótima ideia, não foi bem desenvolvido pelo roteiro. Isso significa que Adão Negro é ruim? De jeito nenhum, pessoal. Você vai ver e você vai se divertir quando você estiver vendo Adão Negro. As cenas de pancadaria são sensacionais, e nisso a gente não pode negar, o The Rock faz muito bem. Então são cenas de luta muito interessantes, apesar que alguns personagens não me convenceram muito, como a moça do vento lá, que eu esqueci o nome dela. Eu achei os efeitos, a forma gráfica como ela é construída muito ruim. Um excessivo uso de câmera lenta, que, meu Deus do céu, toda hora tem uma câmera lenta. Acho que isso é uma falha aí que a DC traz desde o Zack Snyder, né? Essa coisa, faz uma câmera lenta para acontecer. Isso eu não gostei. Mas, de fato, as cenas de pancadaria são muito interessantes. E dessa vez parece que os heróis da DC estão um pouco mais preocupados com civis, hein? Eu notei essa... Estou começando a ver as pessoas ali no meio de toda aquela destruição. Bom, pessoal, não vou me alongar mais. Eu acho que é isso. O meu veredito final é que Adão Negro é um filme legal, mas que tem alguns problemas. Então, se eu tivesse que definir em estrelas, eu daria aí, ou nota, né, de até 5. Eu daria aí 2,5 para Adão Negro. É um filme bom, regular, que tem seus bons momentos, mas também peca um pouco na execução. Se vocês quiserem, corresponde aí nos comentários, eu posso voltar com uma visão assim mais com spoilers, debatendo cena por cena e todas essas reviravoltas, tudo isso que eu falei que acontece no filme. Fica aí a critério de vocês, responde aí nos comentários. É isso, um beijo, até o próximo vídeo. Peraí, antes de eu ir embora, não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, hein? Por favor, ajuda a gente a crescer. Compartilha esse vídeo aí com todo mundo, beleza? Falou, galera, um abraço, até a próxima.